Silvânia? Eu tinha perguntado, pastora, é que eu leio assim, né? Todos que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer é condenado. Aí eu fico com essa dúvida. O que quer dizer isso? Se tem que batizar na água? Se não batizar na água, já vai estar condenado por Jesus? Não, não tem nada a ver com água, Silvânia, é com o Espírito Santo. Você pode ler, Vini, por favor? Efésios 1, do 13 ao 14 e 1 Coríntios 12, 13. Como eu expliquei agora, Silvânia, ser batizado pelo Espírito Santo, tá? Não é água, não. A água, se a água pudesse nos dar algum poder, só da gente tomar banho a gente já teria todos. Quantos banhos a gente toma por dia, não é? Isso tudo aí, meu amor, é coisa de doutrinas de homens, não é? Para escravizarem as pessoas aos seus rudimentos. E muitas vezes tem pessoas que são batizadas nas águas e não estão salvas, não, tá? Não declararam Jesus como Senhor, não. Por favor, Vini. Efésios 1, 13 ao 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Pronto. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Viu? Essas são as águas, meu amor. As águas que nos salvam é o Evangelho de Cristo Jesus. Quando você ouve, não é, acerca de Cristo Jesus, e a fé vem, não é, que o Espírito Santo ajuda, e aí você declara Jesus como Senhor, porque você creu no teu coração. Você crê, por isso você fala. Você crê, veja, declara Jesus como Senhor. Precisa declarar Jesus como Senhor. Por quê? Porque declarando Jesus como Senhor, você será salvo. Ele é o Senhor que nos salva. Veja, Jesus é o Senhor que nos salva. Então não é declarar Ele como Salvador, não. É declarar Ele como Senhor. Você declara Ele, meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. Então Ele te salva. Entende? O resultado do senhorio dele é a salvação. Mas você só pode declarar Ele se a fé vem. Não é assim? Mas quando a fé vem, porque é pregado. Não é assim? Você pode ler, Vini, por favor? Romanos 10, versículo 8. Antes de Coríntios? Não, pode ler Coríntios. 1 Coríntios 12. Mais uma testemunha aqui na palavra, Silvânia, 13. acerca disso. 12, 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em, ou com, ou ainda por um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Veja, Jesus sopra, então nos é dado beber do único Espírito. E nós somos imersos. Não foi isso que aconteceu? Jesus nos deu de beber e o Espírito Santo desceu. Não é para que viesse a nascer a igreja. A igreja nasceu no Pentecostes. Mas o novo nascimento apareceu, né, surgiu antes, não é? Para os discípulos de Cristo Jesus. Mas a igreja mesmo, ela surgiu ali no Pentecostes, na descida do Espírito Santo. Então, nos é dado, porque o Espírito de Cristo, ele sopra em nós e o Pai nos sela. Então, nós temos a fonte a jorrar para a eternidade, fonte de água a jorrar para a eternidade, como ele disse para a mulher ali de Samaria, a samaritana, dentro de nós. Isso é o Espírito que haveria de receber todo aquele que nele crê. Não é João 7, 39. 38 e 39, que é a fonte de águas vivas a jorrar para a eternidade, não é? E nós estamos imersos no Espírito Santo também, não é? A unidade do Pai e do Filho, tá bom? E a nossa alma está imersa ali. E veja, você pode ler, Vini, por favor? Olha Romanos 10, 8 aqui, ao 10. Como acontece a salvação. Mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é,
a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por quê? Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Continue lendo. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Olha só, como é que vai invocar alguém que não crê? Olha só. Olha o desenvolvimento aí da fé. Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Olha só. E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. As boas novas da salvação. As boas novas é acerca de Cristo Jesus. Ele que nos salva. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Versículo 17. Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Olha a resposta. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então veja, a pregação deve ter uma mensagem. Essa mensagem deve ser acerca de Cristo Jesus. Não pode ser acerca de Moisés, nem 10 mandamentos, nem seja lá do que for. É sobre Cristo Jesus. Quando você ouve acerca de Cristo Jesus, que é o Deus que nos salva, então a fé vem, porque Ele é o autor da fé. O autor e aperfeiçoador da fé. Então, quando essa mensagem, veja, a mensagem que deve ser pregada não é qualquer mensagem. Leia de novo, Vini, por favor. Olha só, vamos prestar atenção como está escrita a palavra de Deus. Consequentemente, olha, é uma consequência. Veja, Isaías fez a pergunta. Olha a resposta do Espírito. Assim como Isaías também faz a pergunta, não é lá em Isaías 40:13, acerca de quem tem a mente do Senhor, não é, para que possa ser seu conselheiro. E aí, em 1 Coríntios 2:16, o apóstolo Paulo diz: nós temos a mente de Cristo. Então, eles têm a pergunta. Lá no Antigo Testamento existem as perguntas. A resposta está em Jesus Cristo, está no Espírito Santo, que é Jesus Cristo, a sua essência. Consequentemente, e a pergunta de Isaías que a senhora está falando aqui é: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. Olha só, por que não criam? Porque até então o autor da fé não tinha vindo. O autor da fé ainda não tinha sido manifesto para nos dar do seu espírito. Por quê? Porque o homem natural não entende as coisas espirituais. Vai crer como? Veja, Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Como é que é isso? O Espírito Santo atraindo através da mensagem sobre o Filho. O Espírito Santo veio para glorificar o Filho. Veja, tudo está escrito nas Escrituras, não é? O Espírito Santo veio glorificar o Filho. Está escrito lá em João 16. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, quando a gente ouve, veja, então a pregação deve ser acerca da mensagem de Cristo. É a palavra de Jesus Cristo. É ela que traz a fé. A gente não tem, mas ela vem quando a gente lê, né, e ouve acerca da salvação, que é Jesus. A salvação está nele, não existe em nenhum outro salvação. Você pode ler, Vini, por favor, Atos capítulo 4, versículo 15. Viu, gente, que coisa linda. Já Nailson disse: eita Deus majestoso, santidade infinita. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. E Silvânia disse: nem tô indo mais na igreja física, tô tão bem aqui. Amém. Veja, gente, a gente só está expondo as Escrituras.
viu? A gente só está sendo fiel ao que está escrito. Está escrito para todo mundo. A nossa Bíblia não é diferente da dos demais. E nós aqui não fazemos acepção de versões. Nós temos todas as versões, né? Nós lemos sobre todas elas. Muitas vezes nossos meninos aqui, os nossos alunos constantes, eles sabem que nós fazemos recorrentemente comparações de versões. Não fazemos sempre porque levaria muito tempo, não é? Mas recorrentemente, não é? Nós fazemos comparações de versões, inclusive com a católica, que a gente gosta bastante, não é? A DC, eu chamo de DC, que é a edição católica. BPT 09DC. E não tem, gente, contradição na palavra de Deus. Entende? Não tem. Atos 4:15. Assim ordenaram que se retirasse. Não. É 15? É Atos 4, que fala que não há em nenhum outro lugar salvação senão em Cristo Jesus. Eu acho que é Atos. É 4 alguma coisa, não é? Deixa eu ver. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, gente, por favor. Porque eu acho que às vezes está na minha cabeça aí. É 12. 12. Atos 4:12. Não há. Por 3. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Viu? Nenhum outro nome podemos ser salvos senão em Cristo Jesus. Amém. Agora veja aqui, Silvânia querida. Olha só. Atos capítulo 13. Versículo 24. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. João mesmo disse: eu batizo com água, mas virá após mim aquele que batiza com o Espírito Santo. Jesus não estava mandando ninguém batizar com água. É eles que entenderam. Aí é outra coisa. Aí é com eles. Mas Paulo entendeu. Paulo disse: Jesus não me mandou, não é, para batizar ninguém, não é? Ele me mandou para pregar o evangelho. Por quê? Porque a salvação vem por meio da fé. E a fé vem a fé vem por meio de Jesus Cristo. Entende? E Jesus disse, como nós acabamos de ler em Marcos: aquele que crer. Preguem o evangelho. Vamos voltar lá em Marcos? Preguem o evangelho. Preguem o evangelho a toda a criatura. Preguem o evangelho a toda a criatura. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Todas. Quem crer, crê. Por quê? Porque só pode receber o Espírito Santo, não é? Por meio da fé em Cristo Jesus. Só pode receber o Espírito Santo se você receber Jesus, porque o Espírito Santo é Jesus. Vamos lá? João 13:20. Lê, Vini, por favor. João 13:20. Eu garanto, quem receber aquele que eu enviar estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha só. Então veja, quem é que Jesus ia enviar? Vamos chegar aqui? Logo em seguida. Aqui, Jesus promete o Espírito Santo. Logo no capítulo seguinte. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito Santo não sai nunca mais, é para sempre. O Espírito da Verdade, o mundo o Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo. Então veja, é o Espírito da Verdade. Aí mais aqui à frente, no capítulo 16, o Senhor continua. Eu enviarei, tá? Versículo 7, 16:7. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Então o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo Jesus, foi o que Jesus disse: aquele que recebeu o que eu enviar, veja, eu garanto, Jesus disse, eu garanto, aquele que recebeu o que eu enviar, quem eu enviar, quem é? O Espírito Santo, vai estar recebendo a mim. Então quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente recebe Jesus. Quando a gente recebe Jesus, recebe o Espírito Santo. Entende? E aí a gente é salvo.
É esse o batismo. E pronto. Porque vem pelo... Veja, gente, ali no início... mas por que então que Jesus soprou o Espírito Santo depois veio o Pentecostes? Porque existia um começo, gente. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Não é? O processo estava acontecendo. Ninguém ouviu falar do Espírito Santo. Se a gente for ler ali em Atos, eles vão dizer... Paulo vai perguntar, mas que tipo de batismo vocês receberam? De João. A gente nem... vocês não foram batizados com o Espírito Santo? A gente nem sabia o que era o Espírito Santo. Ninguém conhecia, gente. Era novidade no mundo. Ninguém tinha ouvido falar. Não era conhecimento de todos. Não era. Gente, o conhecimento da verdade não é disponível para todo mundo, não. Quem governa esse mundo é o Deus da mentira. Ele encobre a verdade. Ele bota bastante coisa em cima da verdade. É por isso que eu falo para vocês, não é fácil. O Senhor está me dando revelações. Todas essas revelações que eu trago para vocês, isso me custou, gente, muito tempo de solidão. Muitos anos de solidão. Eu julgo 7 anos muita coisa. Na solidão, para receber, para eu poder acalmar minha alma, acalmar de todas as coisas externas. Às vezes, quando eu pego a Bíblia e vou lá para fora para estudar, pode ter certeza que tudo que aparece a gente vai fazer barulho. E eu volto correndo para dentro de casa porque eu preciso, não é, de silêncio, preciso de paz, preciso canalizar. Porque a mente da gente, a nossa alma, ela se dispersa fácil. É igual criança. Não pode ver um barulho, não pode ver uma coisa, já sai pimpante, já perdeu o foco. Não é fácil. Não é fácil. Entende? Não é fácil.